Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da rúcula. Eu vou passar para vocês algumas informações técnicas básicas sobre a produção dessa importante espécie, né, de hortaliça folhosa. O nome científico dela é Eruca sativa, é importante a gente saber esse nome. E se a gente estiver vivenciando algum tipo de problema no nosso cultivo, a gente consegue buscar mais facilmente informações, não só nos diferentes estados da federação, mas também em outros países, caso a gente não consiga essa informação diretamente na nossa língua nativa. A rúcula ela é amplamente utilizada em saladas, né? Uma das principais hortaliças folhosas hoje consumida no Brasil e no mundo. E de um tempo para cá ela vem sendo muito utilizada também na confecção de pizzas, principalmente em cobertura de pizzas e combinada com diferentes tipos de queijo. Com destaque aí para mussarela, eu indico a vocês comer, que é simplesmente delicioso. A família dela é a Brassicácea, né? Ela é uma das integrantes da família Brassicácea. A família que tem como integrantes aí o nabo, o rabanete vermelho, o rabanete preto, a couve-flor, o brócolis e diferentes tipos de couve, né? Tem a couve de folha, couve de Bruxelas e por aí vai, né? São várias espécies que integram essa família. Em termos de morfologia, a rúcula ela é uma planta herbácea que apresenta um porte baixo, né? A altura média dela é de 15 a 20 centímetros. As de folha larga são um pouco maiores, aí podem chegar a 25 centímetros mais ou menos, né? Quando comerciais. Ela apresenta folha espessa de coloração verde escura e ela é entrecortada. No geral, as nervuras foliares elas são arroxeadas, né? Mas isso vai depender muito da questão da condição de cultivo. Existem basicamente duas cultivares que são consideradas comerciais hoje. Aqui nessa figura, nessa imagem, a gente está vendo as cultivares que são oferecidas no mercado pela empresa Isla. Então tem aqui a chamada de rúcula gigante, que é a rúcula de folha larga. Tem aqui embaixo a rúcula Antonella, que é levemente picante. Eles citam aqui a questão do consumo com pizza. E tem a rúcula silvestre, que tem um sabor mais forte. Em geral, ela acompanha aí pratos que têm um sabor um pouco mais forte, como peixe, por exemplo. No boletim técnico, vocês vão ver lá que a gente cita duas como as principais, que é a folha larga e a cultivada. E tem alguns produtores também que costumam produzir uma rúcula selvática, que tem como nome científico a Diplotaxis tenuifolia. Mas essa produção é em pequena escala e geralmente os produtores que têm o seu banco de sementes nativo ali. Em termos de área de plantio, a rúcula ela prefere, ela se dá melhor em solos de textura média, não muito argilosos. O solo muito argiloso, muito pesado é ruim para o desenvolvimento do sistema radicular. De preferência o solo rico em matéria orgânica, bem aerado. Não escolher áreas compactadas, principalmente áreas que foram de pastejo recente. Se for utilizar essas áreas, é interessante fazer um preparo delas antes para a descompactação do solo, principalmente das camadas mais superficiais. Também evitar áreas muito declivosas ou sujeitas a encharcamento. A planta não se dá bem com excesso de umidade. Em termos de propagação, existem duas formas que a gente considera como principais. A propagação pela via indireta, sempre se utiliza sementes, mas tem a propagação indireta por semente, onde a gente vai fazer a produção de mudas. Então, na produção de mudas, o mais aconselhado são a utilização de bandejas de 200 células ou mais, para aumentar a eficiência de produção de mudas. Se as sementes forem novas, pode semear aí até 2 sementes por célula. Se as sementes forem mais velhas, for se utilizar de embalagens de semente abertas há mais tempo, a gente indica utilizar até 3, 4 sementes por célula. Obviamente, tanto se você semear 2, 3 ou 4, depois de algum tempo a gente tem que pegar e fazer o desbaste. Mas isso é um trato cultural que a gente vai ver um pouco mais para frente nessa apresentação.
né? A outra forma que tem é a direta, né? Ou seja, a gente pega a sementinha, tem o canteiro já preparado, aí a gente faz a semeadura direta no campo de produção. Obviamente, né, que a gente pega em torno de 0,2 gramas, né, de semente por metro linear. E as sementes elas ficam muito próximas umas das outras, né? Mesmo que a gente tenha o cuidado de fazer uma pequena separação, às vezes elas acabam ficando muito próximas. Então, aí a gente vai ter que pegar e ajustar isso aí, fazer um desbaste de acordo com o espaçamento que a gente pretende adotar entre linhas de cultivo, né? Às vezes deixa aí uma planta a cada 10 centímetros ou uma planta a cada 20 centímetros, depende muito do espaçamento que vai ser adotado. Quanto ao preparo do solo, a gente vê uma imagem aí já de um solo preparado, né, arado, gradeado, né? Podem ser levantados canteiros aqui nesse solo, ou então você pode pegar e cultivar a rúcula em suco de cultivo normal, né? Não precisa às vezes levantar propriamente o canteiro, até porque às vezes o solo nem tem condição para levantar o canteiro. Uma condição que é interessante para se levantar canteiro é quando o solo ele é um pouco mais argiloso, né? Porque a gente consegue dar uma modelada nele, formar uma certa estrutura no solo. Mas não são todos os solos que a gente consegue fazer, né, dar esse tipo de manejo, né? É fundamental, né, para o preparo do solo fazer a sua análise, né? A análise química ela é fundamental, né? A gente lembra, por exemplo, que pHs aí de 5, abaixo de 5, eles são prejudiciais para o desenvolvimento da cultura. Na verdade, não é só nem da rúcula, né? A maioria das culturas aí, das hortaliças acabam sendo prejudicadas aí quando o pH do solo está muito ácido. Acaba atrapalhando a absorção de outros elementos minerais que estão no solo. Então, quando a gente faz a análise química do solo, a gente vê a necessidade de calagem, né? Se é necessário ou não. Se for necessário, a gente indica aí a utilização do calcário dolomítico, de modo que o pH fique ali em torno de 6, 6,5 e a saturação por base alcance ali os 80% pelo menos. Quanto à adubação de plantio, existem duas que a gente considera principal. Uma é a utilização, a gente pode pegar e se utilizar de composto, né? Ou então a gente pode pegar e se utilizar mesmo da colocação de esterco bovino ou esterco de frango e espalhar na área como um todo, né? Nesse caso, a gente chama de adubação orgânica, que é a adubação com esterco bovino, aí em torno de 40 toneladas por hectare. A adubação com cama de frango em torno de 10 toneladas por hectare. Quando a gente utiliza canteiros, a média é de 4 a 5 litros de esterco bovino ou 1 a 2 litros de esterco de frango por metro quadrado. Se o produtor, né, se você optar por fazer adubação mineral, a gente também tem uma receitinha básica aqui. Lógico, né, que a receita nunca é interessante, é sempre legal você pegar e fazer os cálculos de adubação para ver efetivamente o que é necessário na sua área, né? Mas está aqui, ó, 150 kg por hectare de nitrogênio, 400 kg de fósforo, P2O5, 50 a 120 kg por hectare de potássio. Então, 100% do fósforo e dos micronutrientes são colocados no plantio, junto com 20% de nitrogênio e 20% do potássio. O resto do nitrogênio e potássio a gente faz em adubação de cobertura, né? Que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui no momento que a gente for discutir e falar a respeito dos tratos culturais. Tá? Com relação ao transplantio, as mudas, né? Se a gente optou por fazer lá a propagação indireta, né? Através da produção de mudas, a gente transplanta essas mudas quando elas tiverem de 3 a 4 folhas definitivas. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque as duas primeiras folhas que aparecem na plântula, elas não são consideradas definitivas. Elas são as chamadas folhas cotiledonares. Tá? Então, elas têm uma aparência, né? Tem um formato bem diferente da folha que é considerada definitiva na planta de rúcula. Tá? Então, é fácil de se identificar. Tá. No momento que a gente tem as mudas preparadas, a gente precisa já ter em mente com relação à questão do espaçamento ao qual essas mudas vão ser transplantadas.
Então, existem duas faixas, né, tanto entre linhas quanto entre plantas, né, 0,15 a 0,25 metros entre linhas de cultivo e 0,10 a 0,20 metros entre plantas. O que a gente pega e indica? Se você utilizar um espaçamento de 0,15 entre linhas de cultivo, a gente sugere você utilizar um espaçamento um pouco maior entre plantas. E vice-versa, se utilizar o espaçamento de 0,25 entre linhas de cultivo, você utilizar um 0,10 metros entre plantas, né? Isso dá um melhor ambiente para o desenvolvimento das plantas. A gente tem que lembrar que as plantas são organismos vivos que estão disputando também espaço com quem está ao seu redor ali. Tá disputando luz, está disputando água, está disputando nutrientes. Né? Então, se a gente adensar demais, a gente pode prejudicar a qualidade do produto final que a gente almeja colocar no mercado. Quanto aos tratos culturais, a gente destaca 6 como principais. Né? O primeiro deles aqui é o desbaste de mudas, né? Extremamente importante, tanto no momento em que a gente faz lá a semeadura indireta, né? Que é através da produção de mudas em bandeja, se a gente colocar mais de uma semente por célula, em algum momento, esse momento a gente cita aí 7 a 10 dias após a semeadura, a gente tem que fazer o corte das plantas que estão a mais, sempre deixando a mais vigorosa. O mesmo acontece se a gente fizer a semeadura direta. Né? Se a densidade de semeadura direta for muito grande, tiver plantas muito próximas umas das outras, a gente tem que pegar e eliminar essa competição intensa. Então, aí a gente deixa uma planta a cada 10 centímetros, a cada 20 centímetros, dependendo do nosso objetivo, né, principal, a forma com que a gente vai comercializar essas plantas. Um outro trato cultural importante é o controle de plantas daninhas. Então ele pode ser feito de várias maneiras, né? Ele pode ser feito manualmente, pode ser feito com capina, enxada, pode ser feito com controle químico também, desde que tenha um herbicida, né? E tenha os equipamentos que sejam indicados, né? Para fazer esse controle. Né? E ele é feito até 7 a 10 dias antes da colheita da rúcula. Né? Então, pelo menos uma vez por semana aí a gente tem que fazer esse controle de plantas daninhas. Obviamente, no início, a gente tem que fazer um controle mais intensivo. Conforme a planta ela começa a crescer, começa a ocupar a área de solo, aí ela começa já a conseguir competir com mais efetividade em relação às plantas invasoras. Tá? Um outro trato cultural importante é a cobertura do solo. Né? A gente pode cobrir o solo com plástico, ou pode utilizar matéria orgânica para cobrir o solo. Né? É uma técnica que a gente chama aí de mulching. Né? Então, são vários os tipos de materiais que podem ser utilizados para a cobertura do solo. Um que a gente tem utilizado muito aqui na horta da Universidade Federal do Ceará é a bagana de carnaúba. Né? Então, além dela ter alguns nutrientes que são interessantes, ela consegue também criar uma camada superficial ali que impede, por exemplo, a evaporação de água, ajuda no aumento da matéria orgânica do solo. Então, é um material que tem sido muito utilizado por nós e que tem tido uma efetividade bastante interessante. Um outro trato cultural importante é com relação à questão do controle de pragas e doenças. Né? Particularmente aqui, nós não temos tido muito problema com doenças, né? Por conta da condição climática. Nossa umidade relativa do ar aqui ela é relativamente baixa, em torno de 50%, né? Às vezes chega a 60%, alguma coisa assim, mas fica ali entre 40% e 60%. Né? Então, a gente não tem tido dificuldade em termos de doença. O que a gente tem tido um pouco mais de dificuldade é com relação à questão de pragas, principalmente o pulgão. Né? Mas o pulgão a gente tem conseguido controlar muito bem com solução de detergente. A gente utiliza aí 10% utiliza 10 ml de detergente, aí tem que ser uma marca boa, né? Limpol ou Minuano, e a gente
mistura em pelo menos 1 litro de água, né? Então 10 ml para 1 litro de água e a gente faz aplicações direcionadas, né, na parte abaxial das folhas, né? Quantas vezes a gente faz isso? A gente faz isso durante uma semana em dias intercalados. Então tem que ser pelo menos 3 pulverizações. Então a gente faz uma pulverização na segunda-feira, na terça-feira não faz, faz na quarta-feira, na quinta-feira não faz e faz uma última aplicação na sexta-feira. Aí você consegue pegar todo o ciclo do pulgão, tá? Uma vez que a planta estiver estabelecida já, né, tiver uma área foliar considerável, a tendência é que esse ataque do pulgão ele seja diminuído, né, se a gente conseguir fazer esse controle inicial mais efetivo. Dentre as principais lagartas, principais pragas que a gente já encontrou aqui, a gente tem a lagarta da couve, lagarta rosca, traça das folhas e os pulgões. Um outro trato cultural importante é a irrigação. Então a aspersão é o método mais utilizado. Eu gosto muito de indicar o sistema de microaspersão, que ele apresenta as vantagens de ser um sistema que é barato para você implantar e ele preserva também uma economia da água, né? Então ele consegue uma efetividade interessante em termos de economia de água, chegando até 90%, né, se comparado aí ao sistema por gotejamento. Pode-se utilizar o sistema por gotejamento. Eu não costumo indicar muito gotejamento, apesar da gente estar numa área, por exemplo, que tem dificuldade com água, porque eu acho o custo-benefício do gotejamento em relação à microaspersão, ele é muito alto, né? O custo dele, o gotejamento, você chega a gastar aí, às vezes 10, 20 vezes mais para implantar um sistema de gotejamento, se comparado a um sistema de microaspersão, sendo que esse sistema de microaspersão muitas vezes você ainda pode pegar e mudar ele de lugar, e de gotejamento fica muito difícil. As nossas águas aqui não são águas de boa qualidade, né? Muitas vezes os sistemas de gotejamento, essas fitas gotejadoras, né, que são indicadas aí para substituir a cada 1, 2 anos, às vezes a gente com 6 meses, 5, 6 meses a gente tem que estar trocando, então isso acaba tornando inviável esse sistema de irrigação para as nossas condições. Quando for irrigar, o ideal é que sempre chegue próximo à capacidade de campo, né? Nem mais nem menos. Outro, por fim, né, o último trato cultural é a adubação de cobertura. Então, na adubação de cobertura, a gente pode fazer ela, né, de forma orgânica, se utilizando aí de esterco de frango ou de esterco de gado, né? Então, a gente faz uma adubação aí utilizando esses estercos curtidos aos 15 e aos 25 dias após o transplantio. E a gente pode se utilizar também da adubação de cobertura mineral, né? Então, aquilo que a gente não aplicou lá no plantio, a gente aplica agora em cobertura, né? Então, aqueles 80% restantes do nitrogênio e do potássio, a gente pode pegar e aplicar aí aos 15, 25 e 35 dias após o transplantio da rúcula para o campo. Em termos de colheita, a rúcula ela é colhida, vai depender muito da condição climática, né? Mas em geral ela é colhida de 30 a 40 dias após o transplantio da muda para o campo, né? Então tem que evitar passar desse tempo, né? Obviamente que isso vai depender muito do feeling do produtor, né? Do costume que ele tiver com a cultura. Se não tiver costume nenhum, 40 dias ali no máximo pega e colhe a cultura. E com o passar do tempo ele vai fazendo as observações e ele consegue identificar, por exemplo, se passou muito do ponto ou não. Se passar do ponto, o que acontece? A cultura tende a ficar mais amarga e fibrosa. E não é isso que o mercado consumidor deseja, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado no momento da colheita. Na hora de colher, colhe a planta toda, né? Lava o sistema radicular direitinho, né? Faz os molhos, né? E são esses molhos que vão para comercialização. Aí, né, só indicando aí 30, 40 dias após o transplantio faz a colheita,
e evitar que as plantas atinjam a fase reprodutiva, ou seja, se ela ficar muito tempo no campo, ela pode atingir a fase reprodutiva, que é onde ela fica mais fibrosa e fica mais amarga. Tá? Óbvio, se o seu interesse é produzir semente, o que pode ser uma coisa interessante também, aí não tem problema, né? Você não vai utilizar comercialmente a planta, só vai colher, né, a sementinha aqui para poder vender depois. Em termos de comercialização, é isso aí. A gente, né, falei agora há pouco, você faz os molhozinhos, eles podem ser colocados em embalagem plástica, que pode ser rígida ou pode ser só um filme plástico, e eles são comercializados. Né? No geral, não existe um padrão de comercialização, não. Né? Aqui, por exemplo, no Nordeste, aqui em Fortaleza, Ceará, às vezes você encontra uns molhos, né, mais vistosos, e às vezes, dependendo da época do ano, às vezes você encontra lá meia dúzia de folhinhas só e pronto. Tá? Então é isso, com relação à questão da rúcula, é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode postar aí nos comentários, tá?